Esse semestre nós vamos ter 4 ensalamentos nessa turma. Só que tem uma turminha quarto, sétimo, oitavo e décimo. Só tem uma turminha que eu não conheço, que é o pessoal do... Ai, minha tela. É o pessoal do quarto semestre. Tem uma aluna aqui do quarto, acho que é a Gabriela. É isso, Gabriela? Gabriela Santana. Eu amo essa mudança de fundo que a senhora coloca aí. Eu gostei dessas variações aqui de fundo. Não enjoa, né? Tá parecendo a sala de aula do meu filho aí atrás. Não é? Achei o máximo. Essa é difícil porque assim, a maioria de vocês eu já conheço, né? Mas esse quarto semestre eu não sei nem quem é. E é tão difícil. Quando eu entrei na faculdade, eles estavam entrando junto. Acho que é a turma de 2018, 2, que eles entraram. Então, não conheço ninguém. Nunca dei aula para eles. E é tão ruim nos conhecer dessa forma, né? Eles não me conhecem presencialmente, nem eu a eles. Bom, a não ser que eles já tenham me visto pela faculdade alguma vez, né? Deixa eu ver. Jennifer, você é do quarto? Bom dia, professora. Eu sou sim. Muito prazer. É porque eu conheço um pouco os sobrenomes de vocês, dos meus alunos, e aí eu vi esse sobrenome diferente aqui. Eu falei, ué, essa eu não conheço. A Gabriela Santana também, que eu vi que é do quarto, e tem um usuário desconhecido que não está nomeado aqui, eu não sei quem é. Quando vocês não colocam o nome, eu não consigo ver vocês. Sou eu novamente, a Isa Mária. Ei, Isa Mari. Eu Ô, Isa, entro você tá na mostrando. foto, parece meu nome. Para mim Só Não é fica você como não, um Isa. Não, eu usuário não, mas pra desconhecido. ela é, Kelly. Tá Porque aparecendo aqui, pra Isa Maria Dani Real. tirou print, parece meu nome, mas pra professora não aparece. Para mim fica como UD, usuário desconhecido. Não, é porque tem a Isa aparecendo em cima e tem outra pessoa sem nome embaixo. Vê aí, Pro, se aparece meu nome. Não, não aparece não. Sandra, Pro, é que eu tô no trânsito. Não, tem dois usuários desconhecidos. Uma deve ser a Isamária e a outra deve ser É a a Sandra. Sandra. É. Mas não tem não, Isa. Na lista de participantes não aparece seu nome. Então, a Dani tirou print pra mim com todos os nomes, aparecia meu nome, só que pra você não aparece desde o primeiro dia. Que estranho, né? Porque assim, eu tenho como fazer estratificar a lista de chamada e aí não vai aparecer seu nome. Mas enfim, hoje não é esse dia, né? Mas quando a gente for fazer uma atividade do Socrative, por exemplo, bom, até lá vai ter tempo, né? Então, Eu vou instalar e vou colocar tudo novamente, ver também no computador direitinho, porque não estava conseguindo. tá. Oi, Silene, 10º semestre. Pessoal que já vai embora. Que tá com o pé fora da Bom dia, faculdade. Pro, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Gostaria que essa aula fosse presencial, mas Eu também. Ó, Poxa, queria muito. Tava aqui falando que é tão ruim conhecer um semestre, uma turma sem ser presencialmente, sem que vocês saibam, conheçam o meu jeito e eu conheçam vocês.
Porque eu já conheço o nome de vocês, o jeito, o jeitinho de vocês falarem, eu já decorei já, né? E conhecer dessa Pô, forma fica estranho. Oi, Kelly. 4 salas junto, ia ser maravilhoso fazer o quiz. Nossa, nem fala. E esse quiz aí, olha, me deixou triste semestre passado porque eu comprei um dispositivo para gente brincar de naquele estilo. Nossa, a Silene vai embora e não vai fazer. A turma da Silene vai embora e não vai fazer nesse formato aí. Poxa, eu vou ficar com o coração despedaçado. Eu comprei um dispositivo para a gente fazer um quiz que vai ficar, nossa, sensacional. E o dispositivo aqui, ó, tá, ó, guardado. Eu comprei no final do ano para quando voltassem as aulas de 2019 e 1 a gente usar e tá aqui, ó. Ai, que tristeza. Mas a gente vai assistir uma aula sua presencial. Ai, tomara a Deus. Eita, peguei essa profecia também, viu? Quê? Da casa não dá certo, não. Não entendi, Kelly. Eu peguei essa profecia também pra mim, porque estudar em casa não dá certo, não. Sabe que eu falei para. Teve uma reunião dos professores dos meus filhos, né? E aí eu falei para as professoras, né? Falei assim: olha, eu sempre dei valor aos professores, porque isso é uma educação intrínseca minha. Mas agora eu acho que vocês deveriam, assim, de verdade, receber o triplo, porque, gente, eu tenho 2 aqui em casa e eu. Tem dia assim que eu falo, gente, abre essa escola, sei lá, a gente dá um jeito, põe, faz alguma coisa, porque eu vou te falar, viu? Tem dia que é difícil. Professora, a salinha do meu filho, eles têm aula online também. Aí fica uma salinha com mais de 15 crianças, tudo de 6 anos de idade. Oh, meu Deus, tudo pituquinhos. Aí a professora tem uma paciência que Jesus que deu. Porque ela fala numa tranquilidade que eu acho que a voz dela, sei lá, tem alguma coisa hipnotizante. Porque chama a atenção deles tudinho. Ah, não. Os meus meninos já estão numa fase assim que tem já umas tarefas mais difíceis, sabe? Umas aulas mais pegadas, assim, difíceis mesmo. Outro dia até recebi um vídeo, nossa, eu chorei de rir. Eu falei, nossa, esse vídeo me representa. De um pai que finge um infarto no meio da aula, porque o filho fica perguntando as coisas para ele dentro da sala de aula. Porque são umas perguntas muito difíceis, eles já têm, tipo, fração, divisão com número fracionado, é difícil, sabe? E já não é mais a pegada que a gente tá, né? Então, enfim, gente, deixa eu já começar a compartilhar aqui a primeira aula, vocês já entraram bastante. Pessoal do quarto semestre aí, para quem não me conhece, não sei se vocês já me viram transitando na faculdade, pode ser que o óculos faça diferença. Eu sou a professora Daniela Podadeira, estou na faculdade aí desde 2018, há 2 anos, que eu creio que seja o ano que vocês entraram, pelas minhas contas aqui. Vocês estão instalados com outras 3 turminhas, né? Tem uma aí que já está saindo, e mais o 7º e o 8º. São turmas que eu gosto bastante, eles têm uma boa interação. Eu gosto porque já no semestre passado eu tive uma boa experiência com eles, com aula EAD, do 10º não, né? Mas o 7º e o 8º sim. Então, eu espero que a gente continue e crie esse ambiente de segurança e confiança ao decorrer do semestre. Gostaria muito que a gente se visse presencialmente, porque aqui vocês vão acabar conhecendo um cantinho da minha casa, hora ou outra vai ter um ou outro passando aqui atrás, mas não se assustem, ninguém atrapalha, porque eles já conhecem as regras, tá bom? Vou compartilhar. Olha, Nilza. Vou compartilhar aqui minha área de trabalho para que vocês saibam o que vai ser
lecionado nesse semestre, nessa disciplina para vocês. Então, hoje é como se fosse o primeiro dia de aula na faculdade, sabe? Apresentação da disciplina, calendário acadêmico. Eu vou falar para vocês sobre as competências e pontuações da disciplina e depois a gente já inicia na primeira aula, né? Porque vocês tiveram o quê? 365 dias de férias praticamente, né? Já está na hora de voltar, da gente pegar aí firme. Bom dia, Pro. Bom dia, quem que tá falando comigo, que eu não vi entrando? A Giovana. Giovana é do quarto semestre, Giovana? Isso. Muito prazer. Prazer. Seja É que a Gabriela Santana pediu para falar que ela tá sem microfone e que ela conhece você de uma palestra. Ah, que bom, fico feliz. Obrigada, Gabriela. Ah, tá, sim, eu tinha chamado ela antes, mas eu não estava ouvindo ela falar, então era por isso que eu tinha chamado ela 2 vezes, é o microfone dela, então, né? Peraí. Eu preciso configurar essas salas do Teams, porque vocês não estavam ficando mais presos no lobby, mas agora vocês estão ficando presos novamente. Não sei por quê. Bom, vamos lá, gente. Bom, para quem já me conhece, para quem está me conhecendo agora, no primeiro dia de aula eu sempre passo o calendário acadêmico de provas, tá? Acho importante que no primeiro dia vocês já saibam, né, quando vai ser a prova de vocês, que vocês se organizem. Eu sei que existe uma vida fora da faculdade, né? E não sei até quando vai esse modelo, né, no EAD. Então, gostaria que vocês já deixassem o dia aí separado. É um dia importante que vocês precisam se concentrar. Estando dentro do ambiente virtual ou não, vocês precisam de um dia de concentração para fazer essa prova, tá bom? Então, B1 de vocês, 9 de outubro, ok? Deixem guardadinha a data aí. B2 de vocês, 4 de dezembro. Parece longe, mas daqui a pouco tá tudo aí, ok? Essa disciplina é uma AMI, tá? A gente vai falar um pouquinho lá na frente. O que significa? Que tanto a B1 quanto a B2 sou eu que vou preparar. Para mim, enquanto professora, fica um pouco mais fácil, tá? Eu tenho mais segurança que o conteúdo que eu estou aplicando vai ser aquele que eu vou cobrar para vocês como competência e habilidade adquirida durante esse semestre, ok? E aí, o que vocês vão aprender com relação aos objetivos e competências dessa disciplina, né? O que se ensina em tópicos 2? O pessoal do 7º e do 8º semestre teve comigo tópicos 1 no semestre passado, e aí eu fiz UTI com eles, né? Agora, em tópicos 2, vocês vão estar vendo as doenças infectocontagiosas e vão trabalhar isso dentro do contexto das redes de atenção à saúde, tá? Então, a gente vai ver quais são as ações que são aplicadas na prevenção, promoção, assistência desse paciente, além da infecção comunitária e infecção hospitalar, tá? Paty está entrando. Bom, vou passar aqui para vocês as unidades de ensino. Então, o que vocês vão aprender? Paty, bom dia, meu bem. Passei calendário de provas, mas vocês fiquem seguros também que esses slides eu já coloquei no portal de vocês, ok? E aquela mesma coisa, tá, gente? A aula deixo gravado lá no meu canal do YouTube, que, como sempre eu digo, é um canal exclusivamente docente. Eu não posto nenhuma papagaiada lá de, sei lá, resumo da novela, resumo do Big Brother Brasil, não assisto. Mas vocês podem procurar depois lá a aula do dia 28 de agosto, tópicos 2. Vai estar lá. Porém, contudo, eu tive um probleminha com a minha aula passada da noite de saúde da mulher. Acho que a aula durou pouco mais de 2 horas e eu tô tendo um problema com relação à gravação dessas aulas. Eu já até notifiquei a plataforma. Não sei, pode ser que aconteça também com essas, mas aí eu aviso vocês, tá? Então,
Já vou avisando, gente, não deixa a segurança falar mais alto, tá? Ah, depois eu assisto a gravação. Anotem o que vai ser dito em aula, tá? Porque se aconteceu o mesmo que aconteceu com saúde da mulher, essa turma aí vai ficar sem a gravação. Até agora eu não consegui subir a gravação da aula, tá? Ficou perdida lá dentro da plataforma de aula deles. Bom, sessão 1 da unidade 1, então vocês que começa hoje já, na verdade, a gente vai falar sobre atenção primária, secundária, terciária e quaternária, né? Atuação da enfermagem nisso daí. Vamos voltar aí um pouquinho, o pessoal que já teve aula comigo já sabem bastante sobre, espero que lembrem-se, né, sobre a notificação compulsória, a vigilância em saúde, mas a gente retoma um pouquinho. Vamos falar sobre dados epidemiológicos de hanseníase na segunda sessão. Na terceira, a gente vai abordar tuberculose. Na unidade 2, sessão 1, nós vamos falar sobre SIDA, tá? Sobre o HIV. Depois a gente entra sobre os conceitos de hepatite. Depois a gente entra nas arboviroses, tá? E aí são doenças emergentes, né? Que vem chegando aí, por exemplo, febre amarela, zika, dengue, chikungunya, ok? Depois a gente entra na unidade 3 com malária, doença de Chagas, e entrando na unidade 3 a gente vai fazer síndrome gripal, influenza, e também, né, vamos abordar aí, não faz parte da unidade, mas eu vou fazer um abordado com relação à Covid, tá? Porque entra aí dentro dessas doenças epidemiológicas do trato respiratório, ok? Na unidade 4, a gente vai falar sobre o controle de infecção hospitalar, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa prevenção de infecção do trato respiratório, da parte sistêmica, da parte urinária também, e aí dos sítios propriamente ditos. Então, em unidade de terapia intensiva, vamos falar um pouquinho sobre centro cirúrgico, embora eu sei que vocês já tiveram, alguns já tiveram essa disciplina com a professora Adriana Vidotti, eu creio, ou com a outra professora que saiu já da universidade, diálise e centro cirúrgico, tá? Como eu disse para vocês, essa é uma disciplina AMI, que é aquela aula modelo institucional. Então, vocês sabem da responsabilidade que vocês têm com relação ao portal, ok? E assim, gente, mais uma vez eu vou frisar a questão de responsabilidade que vocês têm com relação a essa modalidade que a gente está tendo agora, né? A gente tem que se ajustar ao que a gente está vivendo nessa pandemia. Então, se ajustar significa reconhecer a responsabilidade que vocês também têm, né, enquanto acadêmicos. Às vezes eu vejo algumas pessoas, né, se revitimizando do que está acontecendo. Então, vejo algumas coisas assim, porque as faculdades também acham que esse momento a gente já aprendeu tudo e estão fingindo que a gente está evoluindo. Gente, qual é a sua, não só faculdades, tá, gente? Escolas também, enfim, no ambiente de ensino no total. Qual é a sua responsabilidade nesse contexto? Né? Nós estamos vivendo isso daí desde março. As pessoas acham que a gente vai passar uma borracha e fingir que esse período não aconteceu. Aconteceu, está acontecendo e a gente está vivendo isso, né? A gente tem que se moldar a esse contexto e viver ele da melhor forma possível, ok? Então, significa trazer a nossa disciplina, trazer a nossa responsabilidade à tona. Qual que é a minha responsabilidade? Já falei isso com o pessoal aí que teve aula comigo já essa semana. Não se enganem, né? O que é não se enganar? Eu tô em casa mesmo, então vou pegar o computador, vou deitar ali na cama e vou assistir aula. Isso daí é se enganar a si mesmo, ok? Não fica achando que você vai prestar atenção, porque não vai acontecer, tá? Você não vai se ligar, você não vai fazer anotações que são pertinentes, né? Se você já tem vamos falar assim, essa parte até que
surgiu um componente facilitador de você estar dentro da sua casa, dentro desse ambiente confortável, né? Nesse frio dessa semana que fez aí 8 graus aqui na minha cidade, né? Então tô lá de pijaminha, de meia quentinha, não tá lá naquele ambiente gelado que nós estaríamos dentro da faculdade. Ok, mas sente-se dentro, né? Senta na mesa, né? Abra o seu computador, né? Pegue um caderno, tem que ter um caderno, né? Tem que ter no mínimo uma caneta do lado para você fazer essas anotações. Não dá só para ficar olhando lá e achar que você está aprendendo alguma coisa porque você não está. Não é receita de bolo. Tá? Para você ficar só olhando e achando que está acompanhando. Você está aprendendo sobre aquilo que você vai aplicar sobre vidas depois, tá? E aí não fica tentando se enganar, porque quem vai ser prejudicado, na verdade, não é você. Você está prejudicando a pessoa que você vai cuidar, tá? E isso é muita responsabilidade, muita. Bom, na proposta metodológica, como é um modelo AMI, vocês sabem que tem o peso da avaliação, tá? E aí a gente não foge muito daquele padrão de B1 e B2. Então, B1 tem a mesma pontuação de 1.000 pontos, ok? B2, 4.000 pontos, tá? Então, como eu disse, sou eu que formulo as duas. Fica mais tranquilo para vocês, pelo menos eu acho. As atividades e trabalhos, tá, gente? O que eu pensei para esse semestre? Como a gente está aqui ainda, né, continua nesse movimento aí EAD, né, continuamos juntos, porém distantes, eu pensei das nossas atividades serem todas aqui na plataforma, tá? Então, não vou fazer trabalho por hora, tá? Ah, professora, mas quando chegou em B2, a senhora mudou de opinião. Pode acontecer? Depende do andamento da sala, depende de como vocês vão estar vinculados a essa disciplina, ok? Dependendo do andamento de vocês, eu vou manter as atividades dentro da plataforma online. Então, como vai ser isso? Deixa eu abrir aqui grande a tela. Vocês lembram que no semestre passado nós fizemos atividades via Socrative? Que eu fazia durante a aula com vocês? Sim. Então, a gente vai manter nesse formato, tá? Então, pode ser que na próxima aula eu faça uma atividade valendo 100 pontos, porque em B1 as atividades valem 1.000, né? Então, vamos supor, eu faço 10 atividades valendo 100 pontos, ou vou quebrando isso, tá? Vou avisar para vocês quando eu for fazerem essas atividades? Possivelmente não, tá? A não ser que eu fizer uma atividade tendo um peso muito maior. Então, em B2 as atividades valem 1.500 pontos, então vou fazer uma atividade valendo 500. Aí eu aviso, né, o representante, professora, naquele dia não deu para eu logar, minha internet estava ruim, acabou a energia, eu vou ser prejudicado? Não vai ser prejudicado, só que vocês sabem que tem um tempo hábil para que vocês respondam o Socrative e me mandem por e-mail, tá, gente? Porque eu levo muito em consideração a questão de ensino e aprendizagem das pessoas que estão aqui presentes. Mas eu também entendo que dificuldades acontecem, né? Acontecem comigo, podem acontecer com vocês também. Já aconteceu, né, 2 vezes no semestre passado de eu ficar sem internet aqui da aula pelo celular. E aí não ter slide, enfim, foi complicado. Então, pode, se está suscetível a acontecer a qualquer um de nós, ok? Bom, e a plataforma que vocês já sabem, né, que vocês têm a obrigatoriedade aí de cumprir, e mais uma vez eu vou frisar, gente, não deixe para o último minuto, que vocês ficam naquela sofrência sem fim, ai meu Deus, está fechando a plataforma, eu não cumpri, não fiz as atividades, e vocês têm uma gama de atividades para conseguir fazer uma boa pontuação, tá? Para não fechar com uma pontuação baixa, tá? É tão triste ver um aluno, eu acho deprimente, na verdade, tá? Um aluno que fala, mas eu já atingi 6.000, fechei, não vou precisar fazer atividade. Não vou fazer trabalho. Gente, na boa, é para isso mesmo que você está fazendo faculdade? É só para atingir um ponto mais ou menos? Porque
Se for para isso, desculpa, mas você está fazendo o curso errado, cara, porque aqui a gente está fazendo um curso que você vai cuidar de pessoas, né? Você vai cuidar da minha família. Não é só para atingir ponto. A questão é cuidar de vidas, né? Então, repensem sobre isso. Quem tem essa... Não estou falando que é o caso dessa sala no todo, mas acontece muito. E eu fico bem entristecida, de verdade. Assim, na verdade, eu fico revoltada, não é entristecida a palavra. Porque não tem aquela responsabilidade de saber o porquê que a gente solicita a atividade, de porquê que a gente quer que vocês deem uma aprofundada no material, ok? Porque assim, o que acontece? Quando a gente faz a prova, eu, pelo menos, quando eu elaboro uma prova para vocês, e vocês já conhecem as minhas provas, né? Só o pessoal do quarto que está chegando aí, que não conhece a minha metodologia de solicitação de provas, eu coloco vocês dentro de um contexto que vocês vão viver quanto enfermeiros. Não vou perguntar para vocês, avaliação continuada, o que significa? Não. Eu vou conceituar vocês dentro de uma problemática de enfermagem e vou falar, resolvam. Porque é isso que vocês vão vivenciar lá na frente. Vocês aqui estão tendo conteúdo para chegar lá, quando vocês estiverem com o paciente, e saberem aplicar. Não vai ser quanto que é o pH ácido da gasometria. Isso daí você já tinha que ter aprendido. Agora chegou a gasometria, interpreta, tá? Essa é a pegada, tá? Então, quando eu faço as provas, não é que eu quero ser a carrasca do rolê, ok? É que eu quero preparar vocês para a prática propriamente dita, porque fazer decoreba, gente, qualquer um faz, qualquer um decora, mas saber pensar e estar preparado para o ambiente, para a prática propriamente dita, é difícil. Eu até gostaria aí que o pessoal que já estivesse, que está em estágio aí, que eu já vi, ó, que entrou, que está a Silene, que está em estágio, a Paty, que está em estágio, se puder falar, né, porque ela me falou que ia falar comigo dentro do estágio. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Que pudesse dar uma palavrinha de como que está sendo essa experiência aí, porque eles estão, acho que nas UPAs, né, meninas? Divide aí um pouquinho com a gente como que está sendo isso. Bom dia, Dani. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu estou estagiando na UPA, pelo programa do Ministério, e tudo que a Dani fala cabe para a gente repensar. Qual é o profissional que você quer ser quando você chegar na frente do paciente? Então é muito importante valorizar cada aula, cada dúvida, cada conteúdo. Porque quando você chegar na frente do paciente, não vai ter tempo de pensar ou pegar o caderno, anotação no celular. É você e a assistência. Então cabe hoje para cada um de vocês pensarem qual é o profissional que você quer ser. Um que você vai conseguir prestar uma assistência de qualidade ou um que você vai ter que consultar o seu colega. Não que isso seja errado, mas por muitas vezes é a sua conduta que vai prevalecer. Então, qual é o profissional que você quer ser? E eu tinha muita dúvida na gasometria, Dani, muita. Sério? Diversas vezes eu tive que pegar meu celular para olhar, porque eu fico com dúvida. Mas Sim. Cada dia é um aprendizado diferente, está sendo muito importante, muito. Uhum. Ai, que bom, Paty. Eu fico feliz de ouvir você, porque assim, até para falar um pouquinho, a turma da Patrícia foi a minha primeira turma, né, de quando eu entrei na faculdade. Então, foi a minha turma da segunda-feira de manhã, primeira turma mesmo, assim. E assim, não achem estranho, mas o professor tem receios, tanto quanto vocês. Então, eu lembro que foi a aula do Seminário Integrador da Saúde do Adulto, eu nunca vou esquecer. E eu, nossa, com frio na barriga, ai meu Deus, e agora? Porque eu fui 14 anos da assistência, né? Hospital Mário Covas, UPAs, área hospitalar, e eu falei, meu Deus, e agora? Como vai ser isso em sala de aula? E eu fiquei morrendo de medo, né? De não ser suficientemente boa, né, de não ter competência e habilidade suficiência para isso, porque uma coisa é você ter a técnica apurada, outra coisa é você conseguir ter um manejo e ter toda essa especificação para teoria.
Enfim, eu fiquei. Então, eu falo para eles que eles são a minha turminha do coração, porque foi a turma que eu acompanhei desde o comecinho. E para mim é uma alegria ter eles aqui agora na fase final, de acompanhar eles agora no finalzinho, né? Então, quando eles falaram que estavam indo para estágios, eu falei, poxa, que sensacional, né? Saber que eles vão voltar agora para a sala de aula no último e eu poder acompanhar essa última fase deles, assim, porque geralmente quando vocês estão indo para campo, vocês não voltam para a sala de aula, raramente, assim, consolida teoria com o estágio. Mas é gostoso poder ter esse último encontro, assim, e porque é aquela última vez que você vai poder falar com o professor e tirar suas dúvidas, os seus medos, os seus receios, e aproveitem para isso, né? Se quer falar alguma coisa, você abre. Oi? Deixa eu te falar. Desculpa te atrapalhar, Day. Imagina, pode falar. A Fernanda e a Patrícia do 7º semestre, elas não estão conseguindo entrar, tá bom? Elas pediram para te avisar que estão tentando, mas ainda não conseguiram. Tá, aqui para mim não tem ninguém preso no lobby. Não aparece ninguém. Tá bom. Fala para elas desinstalarem e entrarem de novo, que foram assim que as meninas falaram que conseguiram entrar para mim. Oi, Si. Na verdade, quem está em campo é só a Patrícia, o Almerindo, a Nathalie e a Mariana. O restante da turma está aguardando o estágio da faculdade. Ah, tá. Eles estão pelo estágio do Ministério, né? Isso, entendeu? Mas Entendi. nós estamos aqui numa ansiedade e esperando esse momento. Entendi. Ah, tá. Que provavelmente essa semana vai acontecer uma reunião e aí vai ver como que vai ficar os estágios para a gente. Ah, beleza. Tá ótimo. Mas, para ser sincero, o primeiro momento seu com a gente, você não passou hora nenhuma em segurança, tanto que a gente até pensava que você já trabalhava há muito tempo na faculdade, entendeu? Imagina. Foram aulas excelentes, a gente tem uma bagagem enorme que você transmitiu para a gente e a gente só tem que agradecer e a gente gostaria que essa aula fosse presencial, porque com certeza, assim, tudo bem que a gente pode dar o melhor da gente em casa, mas o presencial parece que você acaba se envolvendo mais, né? Mas, nossa, com certeza, faz muita diferença. Sabe por quê? Eu vejo até pelo aproveitamento da aula. Às vezes eu preparo aulas que eu sei que a gente já conhece a preparação da aula, né? Então, quando eu faço a aula, eu já sei mais ou menos quanto que ela vai durar. E às vezes a aula que era para durar 3 horas, dura 1. E eu falo, gente, mas como é que é isso? Aí, até dividindo com os colegas, né, com os professores e tal, a gente entende que a falta do presencial acaba fazendo isso, né? Porque como vocês acabam não participando muito, alguns por vergonha, outros porque acabaram se concentrando em outra coisa, enfim, por ínfimas situações, o professor acaba falando muito. E eu tenho uma dificuldade grande com o EAD, porque eu começo a falar e eu falo muito rápido, né? E aí eu engato a primeira e vou embora, né? Então eu preciso até me policiar com relação a isso. Eu falo muito rápido. Semestre passado eu dei uma disciplina junto com a Betinha, e a Betinha fala bem passivamente, serena. Então a gente mandava a aula uma para outra, né? Que a gente tinha dado. Falou, ó, Bé, mandei a aula para você. E ela mandava para mim e falava, Bé, eu até fico assim, babando nas suas aulas, porque você fala tão calmamente. E eu já. E aí eu preciso aprender a falar assim, porque acho que seria melhor até para vocês, né? Bom, deixa eu passar aqui. Bom dia, Almerindo entrou aí também, tá? A gente estava falando dos estágios de vocês. Um dia. Ô, bom, Dani, é a Paty. Oi, Pá. Vou passar um recado para todo mundo. Gente, aproveita essa professora, valoriza. Suga tudo. Porque quando você estiver no estágio, você vai ter milhões de dúvidas e não vai ter como mandar o WhatsApp para ela. Então, aproveitem.
Bonitinha. Obrigada, Paty. Você é uma fofa. Bom, e aí vocês independente da modalidade dessa disciplina, né, se ela for nível 1 ou nível 2, porque vocês acabam sabendo primeiro do que eu, se a disciplina é nível 1 ou nível 2, tá? Eu demoro para saber, porque eu só sei quando abre para fazer o lançamento dos pontos, se ela é nível 1 ou nível 2, mas para vocês aparecem primeiro, né? Então, o que vai mudar, na verdade, é só a pontuação daqui da atividade virtual, né? Eu creio que a maioria de vocês já entenda bastante dessa avaliação continuada, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu volto. Alguém deseja que eu volte? Eita, agora estou em mudo. Não, por mim não, professor. Não? Ó, voltei só aqui no slide para vocês verem da data das provas. Se alguém perdeu, o pessoal que foi entrando por último aí, já anota, por favor. Vocês me dão só um minutinho. Bom dia, que saudade! Ai, meu Deus, quem é que tá falando? A Fernanda. Bom dia, Fernanda. gente! Oi, Fê, bom dia! Eita, que animação! Que bonitinha. Ó, vão anotando aqui, por favor, só para eu fazer um ajuste, pessoal que chegou agora, para eu abrir o segundo slide, tá? Só um minuto. Vocês me ouvem? Sim. Tá. Sim. Bom, deixa eu trocar o slide agora. Bom, hoje a gente começa com os níveis de atenção à saúde, ok? Deixa eu ver só se tem alguém preso no lobby enquanto eu sair. Tem a Mari. Deixa eu tirar uma... Claro, pode falar. O livro, você vai trabalhar em cima dele? Sim, sim. Eu vou trabalhar em cima das unidades, tá? Já deve estar aparecendo para vocês o livro no portal, né? Já. Sim? Obrigada. Eu sigo a unidade de ensino. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu não tenho esse costume, tá? Na verdade, eu nunca tive, de pegar o livro e copiar ipsis literis o que está escrito no livro para passar na aula para vocês. Mesmo porque vocês já têm que fazer isso, né? Vocês já têm que acompanhar o livro, já têm que acompanhar a plataforma. Eu acho que seria um pouco maçante. Então, o que eu faço? Eu vou lá, olho qual que é a unidade de ensino de vocês. Então, vocês têm lá níveis de atenção à saúde, vocês têm vigilância, tem notificação compulsória, ok. Aí eu discorro a partir deste, mas eu não copio o que está escrito no livro, porque vocês já têm que fazer isso, senão seria mais do mesmo. Se fosse para fazer isso, vocês já leriam um livro, né? Não teria que eu estar aqui falando dele para vocês. Queria falar? Sim, pode falar. Não, eu falei assim, verdade. Não faz sentido a gente ler o livro e você ter que passar todo o slide do mesmo livro para a gente, né? Eu não costumo fazer isso. O que a gente compartilha, às vezes, os professores, são o material didático, né, para ajudar. Porque, por exemplo, à noite tem uma professora que dá essa disciplina também, que é a Sandra. Então, às vezes, a gente se ajuda até mesmo para a gente falar a mesma língua da manhã e da noite, né? Porque vamos supor que um aluno da noite venha para amanhã, a gente está falando tópicos dois a mesma língua, né? Tá saindo da noite vindo para amanhã, é o mesmo conteúdo. Então a gente divide o material. Então pode ser que ela tenha pego, mas eu sigo a minha forma de explicar é diferente da dela, mas o material didático a gente compartilha bastante, assim. Bom, vamos lá, gente. Partimos para os níveis de atenção à saúde. Bom, depois
da lei... Vocês me veem no cantinho aqui da tela? Sim. Sim? Tá. Bom, depois que foi promulgada, né, a Lei 8080, vou até voltar, antes da Lei 8080, pessoal que teve o seminário integrador da saúde do adulto comigo, né, sabe que eu começo a aula falando lá de como surgiu a saúde, como era antes disso, e aí eu falei para vocês, né, que antes de surgir o SUS, houve algo que mudou tudo, que foi a 8ª Conferência de Saúde, né? Então, antes da saúde se fazer saúde, antes da 8ª Conferência, né, a gente tinha um modelo centralizado de cuidado à saúde. Como que era esse modelo centralizado? Era tudo aqui dentro da rede hospitalar. Né? Então, o paciente não tinha essa questão de cuidados, de prevenção, promoção e cuidado à saúde, né? Não tinha esse cuidado integralizado, não tinha a universalidade do cuidado, né? Ele tinha que praticamente andar sozinho com o seu cuidado, não tinha essas questões de redução de danos, né? E tudo era voltado no processo de cuidado da doença. E aí, imagino tanto que a gente não gastou, né? E falando até de muitas das leis, muitas das práticas, muitas das políticas de saúde que estão se construindo a partir, né, de agora, a partir depois dos anos 2000, né? Então, tudo que a gente está fazendo de saúde é tudo muito novo, ok? Então, depois dessa descentralização, até um dos pilares do SUS que a gente fala é a descentralização da saúde, né? Se fez a rede de atenção à saúde, os níveis de atenção à saúde. E pensando nisso, nessa melhor forma de atendimento à população, é que se fez a divisão dos atendimentos, né? Então, eu vou fazer essa fragmentação do serviço, dividir esse serviço em partes para que eu possa consolidar melhor essa saúde. Não adianta regionalizar um serviço, centralizar tudo dentro de uma área hospitalar, porque eu não consigo fazer um cuidado com efetividade, né? Então, se vocês forem observar dentro de um contexto de saúde, nós temos, né, em qualquer rede municipal, se vocês forem observar um CNES de uma cidade, o que é o CNES? O CNES é um sistema que ele cadastra todas as unidades de serviços de saúde de um município, tá? Qualquer pessoa pode consultar. Então, se você for... eu falo CNES porque é um costume meu, tá? Mas é o CNES. Se vocês... forem no Google, colocar lá CNES, você consegue acessar, tá? E aí você pesquisa lá CNES e aí ele mostra do Brasil inteiro, tá? Então, se você quiser pesquisar, por exemplo, quais são os municípios, o que tem dentro do município de Santo André, o que tem dentro do município de São Bernardo, São Caetano, enfim, você consegue fazer essa pesquisa e saber quantos equipamentos de saúde existe dentro do município, ok? Quais são as unidades básicas de saúde que você tem, quais são as unidades de pronto atendimento, a rede hospitalar, os CELS, né, os Centros de Atendimento Odontológicos. Você consegue porque eles são todos cadastrados dentro desse sistema, ok? E aí, se você fizer uma contagem, é importante o profissional da saúde saber disso, porque são poucas as pessoas que sabem, né? Geralmente é o profissional administrativo que tem, né, o conhecimento sobre isso, mas qualquer pessoa pode fazer essa consulta. Se eu abrir aqui, diminuir a tela para vocês e colocarem no Google, vocês aprendem a mexer. A questão é que vocês precisam entender como funciona a rede de onde você trabalha. Você, enfermeiro, que daqui a pouquinho vocês viram enfermeiros, né? Esquentou o fogo, colocou o milho da pipoca, puf, vocês estão de branco sendo enfermeiros. E eu acho, assim, um pouco degradante quando um enfermeiro não conhece a própria rede onde trabalha, né? Ah, não, mas eu estou trabalhando aqui na rede hospitalar. Ok, qual é a referência desse hospital para a rede básica?
Ah, não sei, eu trabalho nesse hospital. Trabalho aqui, ganhei esse crachá, eu trabalho aqui. Não, querido, você precisa saber para onde vem e para onde vai. Referência e contra-referência, tá? O que é serviço de referência e contra-referência? Estão vendo aqui, unidade básica de saúde, aqui no quadrante inferior direito aqui da tela? Os pacientes provêm da atenção primária à saúde, é aqui que a gente faz a referência. Quando eu deixei de fazer o cuidado centrado em saúde, ok? Eu começo a fazer prevenção e promoção à saúde, é daqui que sai a referência. Prontuários de saúde se geram a partir da atenção primária, se geram a partir da APS, atenção primária à saúde, ok? E aí eu faço a referência desse indivíduo, né, para os próximos cuidados, né? Fazendo essa referência para qualquer um dos serviços, seja a secundária. Quem é secundária? Secundária tem aqui, ó, Ambulatório Médico de Especialidades, AME, né? Seja aqui, ó, unidade de pronto atendimento, né? Ou seja terciária aqui, ó, rede hospitalar, né? Eu fiz a minha referência para o cuidado desse paciente, porque aqui eu já não supro mais a necessidade de atendimento dele, mas fazendo uma referência, tá, gente? Aí uma pausa. A Lei 8080 do SUS, ela prevê que 95% dos problemas de saúde do cidadão seja resolvido dentro da atenção primária à saúde. 95%, sim, 95% dos problemas de saúde sejam resolvidos dentro dela. A unidade básica de saúde tem que atender essa demanda. Ué, e por que então que os prontos-socorros estão lotados? Por que que as UPAs estão supersaturadas? Na verdade, o nosso modelo de saúde, ele foi bem desenhado, o SUS é bem estruturado, só que a gente ainda não aprendeu a fazer esse redimensionamento de saúde. Por quê? Quem é que não sabe trabalhar esse redimensionamento de saúde? O próprio paciente, ok? Aquele hipertenso, fala para mim, gente, aquele hipertenso, aquele paciente que tem hipertensão arterial já há 10 anos, que é uma doença crônica, quando a pressão dele está alta, tá? Quando ele está com a pressão lá em cima, lá 19/12, e ele está assintomático, porque hipertensão arterial é uma doença assintomática. Para onde que esse cidadão vai? Diz para mim. Quando ele percebe que ele pega o aparelhinho dele lá, de colocar no pulso, viu que estava, vixe, 19/12. Para onde que ele vai? Ele vai na UPA. Ele vai na UPA. É o lugar certo? Ele poderia ir na UBS. A UBS é o local dele, ok? Porque é uma doença crônica. Mas ele sabe que a pressão de 19/12 não é uma urgência? Não, ele não sabe, porque a população brasileira tem uma grande dificuldade, na verdade, em reconhecer o que é urgência e emergência, ok? Existem alguns países que trabalham com a efetiva educação à saúde da população, né? Então, se você vai numa rede de pronto atendimento e ali não era o seu local de pronto atendimento, você realmente não é atendido. Tá? Então, no Brasil não funciona isso. Se você vai na unidade de pronto atendimento, você é atendido, mesmo se o seu atendimento descaracterize uma urgência, tá? E aí eu digo até de conhecimento para vocês que quando a gente faz a estratificação dos dados dos pacientes que passam na urgência e emergência, nas UPAs de pronto atendimento, quando a gente consolida esses dados, né? Vou lá, pego as fichas e vou verificar quantos pacientes são realmente da urgência e emergência. Quando eu pego o protocolo do Manchester lá e vou auditar, faço auditoria, gente, 74% dos pacientes não são vermelhos, laranjas ou amarelos. 74% dos pacientes são verdes ou azuis, tá? Significa que são pacientes que não são das urgências, são pacientes que deveriam estar dentro da unidade básica de saúde. E é isso que super satura o sistema, porque esse mesmo paciente que está
dentro, por exemplo, da unidade básica, da UPA, ok? Ele acaba ocupando um leito de observação, né? E ele também acaba fazendo com que esse sistema aqui, esse paciente que acaba se cronificando, né? Ele depois dificulta a porta de entrada para a rede terciária aqui, que é a rede hospitalar, né? E aí fica tudo ali um bolo de neve, porque falando do princípio que eu estava falando para vocês, do paciente que a gente gera a referência, então a unidade básica de saúde gera a referência, né? Desse paciente que, por exemplo, ele é um doente crônico de diabetes, ok? E aí ele teve uma vasculopatia, né, no pododáctilo. Então, já vamos falar em termos técnicos para vocês irem se acostumando, mas eu já vou traduzindo na íntegra. Então, portador de diabetes mellitus tem grandes possibilidades de ter vasculopatias, né? Aquelas doenças de vascularização prejudicada dos membros inferiores, pododáctilos, dedinhos dos pés, ok? Tem lá uma necrose lá do dedinho dele lá, e aí ele precisa passar com um especialista. O especialista ele vai encontrar na rede secundária, no ambulatório médico de especialidades. A rede de unidade básica gera uma referência, tá? Quem é que vai jogar esse paciente para ele ser atendido no ambulatório médico de especialidade? Eu tenho um sistema de regulação para isso, tá? Não é simplesmente assim, eu vou lá, dou o papelzinho para o paciente, ele toma, procura o médico que você precisa passar. Uma regulação médica, chamado de CROSS, tá? Um sistema de regulação estadual, regula essa vaga para o paciente de acordo com que as vagas que eu tenho disponíveis pela pactuação estadual. O que acontece, gente? Anualmente, os municípios têm uma divisão de vagas, ok? Então, aqui falando dentro do ambulatório médico de especialidades, que é uma esfera do governo estadual, ela tem lá, por exemplo, 300 vagas de oftalmologia, ok? Essas 300 vagas de oftalmologia, no início do ano, ela é dividida entre, vamos falar aqui da nossa região de São Paulo, da Grande São Paulo, do ABCDM, do ABC geral, tá? Então, quem são os grandes 7 municípios do ABC? Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Rio Grande, quem mais? São 7. Eu sempre perco algum na lista. Esses 7 grandes que a gente conhece, ok? Santo André, São Bernardo, Diadema, São Caetano, Rio Grande. Da próxima vez eu anoto, porque eu sempre perco 2 na lista. E aí, o que eles fazem? Essas 300 vagas é dividida entre os 7 grandes municípios do ABC, para ser usada durante o ano. Então, mensalmente, essas 300 vagas vão ser divididas. Então, vamos lá. Vão ser 150 vagas para Santo André, vão ser 20 vagas para Rio Grande, vão ser mais 30 vagas para Mauá, e aí isso é dividido de acordo com a densidade populacional, de acordo com a necessidade, ok, que esse município tem, né? Porque, por exemplo, São Bernardo do Campo é uma cidade que tem inúmeras formas de atendimentos, não só da rede secundária, não só da rede terciária, né? Porque eles têm 4 grandes hospitais, então eles atendem outras demandas também, tá? Então eles conseguem suprir os seus próprios atendimentos, assim como São Caetano. Então eu não preciso dar muitas vagas para esses municípios, ou dou para aqueles que são mais carentes dessas vagas, ok? Então eu vou e divido essas vagas, né, no início do ano, de acordo com a pactuação estadual, e aí mensalmente o CROSS vai lá, pega essas vagas. Então o seu João, que precisava lá de um atendimento, vai para a vaga do CROSS, ok? Sai essa vaga para ele e ele é atendido. E essa referência que a Unidade Básica de Saúde gerou, o AME gera uma contra-referência, né? Então, seu João, já atendi o senhor na vascular. Olha, esse é o seu diagnóstico. Aqui eu já tenho o que o senhor vai precisar, de acordo com o que o senhor apresenta de prognóstico, né? Já fez todos os exames, né, que precisava e o que ele vai desenvolver até então. E agora eu faço uma contra-referência, porque
O AME não faz essa continuidade de atendimento. Quem vai fazer a continuidade é a Unidade Básica de Saúde, fazendo essa contrarreferência. Ah, ok. Fiz a contrarreferência, voltou para a Unidade Básica de Saúde, porém, o seu João vai precisar fazer uma amputação. A amputação agora vai de contrarreferência agora para a rede terciária. E é assim que a gente funciona, tá? Em outros casos, a gente vai trabalhar com redução de danos. O que vai ser essa redução de danos? O seu João voltou da rede hospitalar, da rede terciária, com uma amputação, né? Qual vai ser a redução de danos do seu João? Bom, ele já é um diabético. Então, agora a gente precisa trabalhar a redução de danos para que o seu João, primeiro, trabalhe melhor a questão da síndrome do membro fantasma, porque quando a pessoa sofre uma amputação de um membro, possivelmente eles sofram em decorrência dessa síndrome, tá? Que é uma síndrome muito comum de quem faz amputação de membro, síndrome do membro fantasma. O que acontece? A pessoa sente o membro que já foi amputado. É assustador, né? Mas acontece. Ela sente dores daquela região, como se realmente aquele membro ainda existisse, tá? E demora um pouquinho para passar. Ele vai sentir, possivelmente ele tenha alguns desenvolvimentos oriundos de outros membros, então eu preciso prevenir e fazer uma promoção à saúde para que o seu João não piore, tá? Não agrave em decorrência dessa patologia que ele já tem de base, que é o diabetes. Entendem como é trabalhar os níveis de atenção à saúde? Ok até aqui? Sim. Sim. Aí agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre, na verdade, vocês sabem que eu gosto mais de falar do que sobre ler. Então, esses slides já estão dentro do AVA de vocês, para que se depois vocês acharem que, meu Deus, ela falou muito, não consegui acompanhar. Quem gosta de imprimir e grifar lá, pode pegar e imprimir, não tem problema nenhum. Mas, basicamente, tudo que eu falei estão dentro desses slides, tá? Falando aí do contexto histórico, só para a gente fazer marcações importantes aí de dados, né? Foi a partir da década de 90, então, Lei 8080, lá de 1980, a gente teve, depois disso, aí teve o Programa de Saúde da Família, tá? E depois disso, lá em 2006 apenas, que nós tivemos o processo de implantação da PNAB, tá? Que foi a Política Nacional de Atenção Básica. Gente, eu só vou colocar vocês aqui no mudo, porque tem uns microfones abertos que estão dando interferência para mim aqui, tá? Pronto. E aí, o objetivo da PNAB, então, era exatamente isso tudo que eu falei para vocês, né, dessa Política Nacional de Atenção Básica, é promover essa questão de prevenção dos agravos, né, fazer um diagnóstico e promover essa reabilitação, né, e manutenção da saúde desses indivíduos, além da redução de danos. E aí, quando eu falo nessa questão de saúde, eu tenho que lembrar que o paciente, ele é biopsicossocial. Não posso esquecer disso, né? Eu não posso esquecer que quando o paciente vem com um contexto de doença, para mim, eu tenho que lembrar de todos os outros componentes que esse paciente tem, tá? Então, o problema dele, ele é um usuário de drogas? Ok. Quais são as outras problemáticas que esse paciente tem, né, inserida? Ele tem uma família, então eu preciso tratar essa família também, tá? A Política Nacional de Atenção Básica, ela vem falando dessa questão, né, fortemente. Eu preciso não só tratar a doença, eu preciso tratar todo o contexto, porque todo mundo adoece dentro dessa doença. O ser humano é complexo, ok? E aí, eu começo também a trabalhar a questão de territorialização, né? O que é isso, essa territorialização? Quem já foi meu aluno aí de seminário integrador sabe bastante disso. Deixa eu ativar a minha canetinha aqui, mas quem não foi não vai ficar sem essa explicação, porque eu só vou relembrar vocês, né? O que era a territorialização? Lembra? O município é uma pizza. Nossa, que pizza torta. Ah, gente, quem não me conhece, já vou avisando que sou péssima nos desenhos. Pode ser no giz, pode ser na caneta do ponteiro aqui. Eu não faço desenhos muito bons, não é minha praia, então contentem-se em achar que isso é uma pizza,
Tudo bem? É uma pizza. Bom, o município é dividido em partes, tá? Então, imaginem que o território, né, de qualquer um, Santo André, São Bernardo, São Caetano, ele é divididinho assim, e essas divisões são chamadas de territórios, tá? Então, eu tenho lá território 1, território 2, 3, 4, e aqui dentro desses territórios, eu tenho as divisões, né, para colocar os equipamentos de saúde. Então, aqui dentro desse território 1, eu tenho lá a UBS, sei lá, Flórida, mais a UBS Leblon, mais a UBS Batistini. É um exemplo, tá, gente? Estou só jogando. Por que é importante fazer uma territorialização dentro do município, tá? Porque eu consigo gerar um diagnóstico, tá? Dentro desse território aqui, já que eles trabalham juntos. Porque esse território aqui, né? Vamos pegar a região de São Bernardo. Esse território aqui, por exemplo, aleatoriamente jogando, tá? Esse território 1 aqui, vamos supor que seja o território do Baeta, é um território central. Ele é diferente do meu território lá do União, Alvarenga, tá? As necessidades da população adscrita dessa população aqui vai ser diferente dessa população. Então, significa que quem eu vou colocar as junções e estratégias que eu vou fazer para esse território são diferentes desse. E quem faz isso? Os gestores locais, que podem ser vocês, enfermeiros. Por isso que é importante conhecer de políticas públicas de saúde. Ah, não, eu só tenho que aprender sobre como interpretar uma gasometria arterial. Sim, é importante, mas se você não saber sobre políticas públicas de saúde, você vai ser só um mero enfermeiro, ok? Tem que saber de tudo, né? Tem que saber da onde você veio, para onde você vai. Se você não souber sobre o histórico da saúde, você vai nadar ali e dificilmente você vai sair de dentro dessa esfera que é do pouco conhecimento, tá? Então, eu preciso gerar estratégias diferentes dependendo do território de onde você está. Essa é uma região mais urbana, mais centralizada. Então, quais são os problemas que eu possivelmente terei aqui? Aqui são regiões, aqui vamos colocar aqui da região do Baeta, que eu vou ter mais problemas relacionados à indústria, né? As pessoas que vêm ali, que trabalham em regiões hospitalares, então eu vou ter bastante acidentes relacionados a materiais biológicos, eu vou ter bastante pessoas que têm dificuldades com relação à inserção de cuidados dentro da sua própria municipalidade, porque elas já trabalham nessa região aqui. Enquanto aqui eu tenho pessoas que moram realmente nessa região, dificilmente você vai ter trabalhadores aqui, né? Qual que é a diferença? As pessoas aqui dessa região, do T1, do Baeta, elas trabalham aqui no Baeta, mas moram lá no outro município, sei lá, moram aqui em Diadema, tá? Então, você vai precisar atender essa população aqui. Ah, não, eu trabalho no Baeta, eu só atendo o município do Baeta, não, porque o SUS é para todos, universalidade, ok? Preciso abrir os olhos à expansão para o cuidado também. Então, aqui no T9, eu vou ter outros problemas, né? Quais são os meus problemas? Eu preciso tomar cuidado com a febre maculosa, né? Porque aqui eu tenho uma potencialidade para essa doença do carrapato estrela, porque eu tenho mais uma região de mata. Então, as minhas ações de saúde são diferentes, tá? Então, é o enfermeiro, que fica ligado com relação aos quais são as estratégias de saúde, quais são as demandas, quais são os usos de tecnologias que eu vou ter que ter para melhorar o cuidado, tá? E aí, falando naquilo que eu falei, dando uma ênfase no que eu disse para vocês, né? Se fez essa divisão, né, entre cuidados de prevenção primária, né? Então, o que vai ser a prevenção primária?
atenção básica, né? É lá que eu vou começar a fazer o cuidado da prevenção, promoção à saúde e também quando o paciente faz esse retorno de referência e contra-referência. A atenção secundária, que eu tenho ali a especializada e até mesmo a rede de urgência e emergência, ela entra dentro dessa rede secundária também em algumas esferas, tá? A prevenção da terciária, ela já entra a rede hospitalar, quando o problema já está agudizado, tá? Então, mesmo que esse problema seja crônico, então vamos supor que o paciente seja portador de hipertensão arterial, né? E aí é um problema crônico? Ele é, mas o que acontece quando um problema crônico se agudiza? O hipertenso a longo prazo, ele pode virar um paciente portador de doença cardiovascular, que pode virar um infarto agudo do miocárdio, ok? E é o que ele vai usar? Ele vai usar o cuidado terciário, rede hospitalar, tá? E também existe o quaternário, tá, gente? O que é o quaternário? Também é rede hospitalar, mas é uma rede hospitalar mais voltada para a área crítica, tá? Então, eu tenho UTIs mais potentes de cuidado e eu também faço a questão de reabilitação desse paciente, ok? Bom, espera só um pouquinho. Liberei aqui mais um. Bom, voltando aqui. E aí também são atribuições desses profissionais que estão dentro dos níveis de atenção à saúde participar de todo esse processo, né, que eu falei até agora para vocês, de territorialização dessa equipe adscrita, do mapeamento, do cadastramento dessas famílias, né, porque eu preciso conhecer o perfil epidemiológico dessas equipes, tá? Dessa população que eu estou cuidando, né? E como é que eu conheço o perfil epidemiológico? Fazendo o cadastramento, né? Então, mais do que nunca ficou aí necessária essa atuação dos profissionais de atenção básica, né? Que estão mais próximas da população, que agora eu fugi o nome. Como é o nome daquelas pessoas que atuam dentro da atenção básica, que fazem o cadastramento das pessoas e trabalham mais na rua? Às vezes eu tenho demência, as pessoas sabem disso. Foge as palavras da minha cabeça. Obrigada. Os agentes de saúde e os agentes de endemias, tá? Então, eles fazem essa garantia com relação aí a gente estar mais próximos, né? A gestão local fica responsável de fazer essa conformidade, mas são eles que atenuam nisso, né? De fazer essa busca com relação aos territórios, de fazer esse mapeamento, tá? E aí, os níveis de atenção, né, eles classificam esse risco, essa vulnerabilidade, né, estabelece o vínculo com o acolhimento, né, seja ele o acolhimento com classificação de risco ou não, tá? E aí eu faço inúmeras intervenções para que isso aconteça, né, tanto da questão de reuniões, né, que em algumas aulas eu cheguei a falar para vocês que existiam as reuniões de conselho gestor também, que funcionam para isso, né, eu trago a população para dentro do meu contexto de gerir a saúde, né, e lembrando que o conselho gestor é formado por cidadãos, né, que somos partes desse contexto. Então, eu tenho lá o eixo gestor, eu tenho o eixo trabalhador e eu tenho o eixo usuário. E para isso, funciona de forma redonda a saúde para que eu possa gerir todo esse contexto, ok? E aí, a partir daí, eu consigo fazer as atividades locais de prevenção e promoção à saúde, tá? E aí, com relação às atribuições, né, do que o enfermeiro vai fazer dentro dessas atenções, tá? Eu não fico preso somente no meu ambiente de trabalho, né? Eu posso fazer as ações, até o pessoal que já está
nono e 10º semestre, eu não sei como que fica essa questão agora, né, da gente estando nessa nossa atual conjuntura aí de pandemia, mas vocês têm uma parte do estágio de vocês que chama estágio comunitário, e o que prevê o estágio comunitário, o estágio coletivo, né, que vocês façam ações voltadas, né, para que o enfermeiro já faça como atribuição, né, da rede primária e até mesmo da rede secundária de atendimento, que é o que vocês vão fazer lá na frente, né? Eu não fico atendendo apenas em loco, né? Qual é o melhor local para que eu faça, por exemplo, uma divulgação de campanha, né? Do que a gente mais está falando agora, né? Que é o cuidado com as mãos, o cuidado com a higiene. É óbvio que agora não, porque as escolas estão fechadas, né? Mas não existe melhores precursores de educação do que as próprias crianças, né? Ou eu vou, porque já viram o quanto de tempo que a gente tem para conseguir atender as nossas demandas de saúde dentro das atenções primárias? As pessoas não têm tempo, né? Dificilmente vocês veem as pessoas, os adultos jovens dentro da atenção primária à saúde. Esse coeficiente, né, de idade fica muito ausente desse cenário, porque eles são pessoas produtoras, né, são pessoas que estão trabalhando, dificilmente eles conseguem fazer esse vínculo dentro das atenções à saúde. Então, eu preciso ir ao encontro deles. Não significa que eles não estão dentro desse local, que eu não vou até eles, mesmo porque existem doenças prevalentes que estão dentro dessa faixa etária, tá? Então, por exemplo, doenças até emergentes, né? As ISTs mesmo estão dentro dessa faixa etária e eu preciso chegar, eu preciso ir até eles, tá? Não preciso ficar dentro do meu ambiente, mas eu estou aqui dentro da minha unidade básica de saúde e não vem ninguém aqui para participar das minhas reuniões. Então, eu vou até eles, porque eu tenho indicadores para cumprir, tá, gente? Indicadores e metas não é só da rede particular. Quem acha que só vai ter que cumprir isso quando for trabalhar na rede particular está muito enganado. Indicadores e metas também tem dentro do SUS. Você precisa cumprir X meta, isso em qualquer atenção, tá, gente? Atenção primária, atenção secundária, porque senão o SUS não recebe o repasse financeiro do governo tripartite, tá? Que envolve aí rede municipal, estadual e da União. Se eu tenho que atender uma demanda vamos falar aí da rede terciária, da rede secundária. Eu tenho, dando esse exemplo aí dos 300 atendimentos de oftalmologia, são 300 atendimentos que eu tenho para fazer, mas eu só fiz 200, deu ruim para você. Você não vai receber esse 100 que você tinha. Mas foram os pacientes que faltaram. Você vai ter que ir atrás, tá? Vai ter que fazer uma campanha, vou ter que buscar, vou ter que ceder essas vagas para outro município. Mas São Caetano está muito absente, né? Eles faltam muito nas consultas. Então, eu vou ofertar as vagas para um outro município e, concomitante a esse movimento, eu vou verificar por que São Caetano está faltando nessas vagas. Ok? O que está acontecendo? Por que tem sempre faltas desse município? Não está precisando mais dessas vagas? Posso retirar esse aglomerado? Tudo isso é função, tá, de uma gestão que cabe também ao enfermeiro realizar. E aí, também cabem aos técnicos e auxiliares de enfermagem fazer parte, né, deste contexto. Então, eles participam, tá? Por exemplo, dessas visitas domiciliares, dessa educação em saúde que a gente faz, ok? Eles têm essa dominância também da questão de atuar dentro e com os agentes de saúde e com os enfermeiros, ok? Combatendo aí as endemias e as dificuldades que a gente tem com relação às doenças de nível epidemiológico, ok? Deixa eu só liberar, que tem uma pessoa que está presa aqui.
Gente, tudo bem até aqui, só eu falei. Vocês têm alguma dúvida? Que eu falei, né? Eu engato a primeira e vou embora. Não, tá tranquilo. O pessoal do quarto tá muito assustado, tô falando muito rápido. O pessoal do quarto nem quer falar, de tão assustado que tá. Não, professora, tá tranquilo. Só prestando atenção mesmo. Ah, então tá bom. Bom, e aí dentro desse contexto a gente também tem os ACS, né, o agente comunitário de saúde ou agentes de combate à endemia, que foi assim um grande ganho para a saúde, né? Depois que nós tivemos a inserção desses trabalhadores, que começou lá na região Nordeste, né, lá no Ceará, tudo começou lá. A gente teve diminuição de grandes indicadores de mortalidade materna, por exemplo, tá? Justamente porque eles iam, né, de casas em casas, fazer esse rastreamento aí das mães, né, da mortalidade infantil também. E sem eles, dificilmente a gente faz um bom trabalho em saúde, tá? Eles fazem esse rastreamento, eles fazem essa identificação, né? Eles conseguem fazer uma busca ativa desses populares, desses pacientes, e fazer esse desenho em saúde que antes a gente não tinha perna para fazer. Tá? Então, muito se ganhou com os agentes comunitários da saúde, mais ainda porque a gente tem essa viabilidade, né, que está dentro da lei, de que eles devem ser pessoas de dentro da comunidade. Então, fica muito mais fácil deles estarem dentro das casas, deles estarem próximos, né, deles serem aceitos pelas famílias, né, de estarem ali mais próximos, né? E aí eles conseguem também, além de estarem atenuando das visitas domiciliares, é claro que assim, gente, eles não podem fazer um diagnóstico, né? Eles não podem, por exemplo, ver uma ferida, né? Eles não podem atenuar dentro dessa questão de pôr a mão realmente no paciente, mas eles podem fazer um alerta com relação, por exemplo, a uma situação de fragilidade em saúde, tá? Eles são capacitados para isso, né? Por isso que eles estão inseridos dentro de uma equipe, né? Que tem o enfermeiro como líder, né? E aí eles também podem notificar, né, doenças e agravos, né? Eles podem aí fazer o bloqueio importante de transmissão, né, de doenças infecto-contagiosas e grandes agravos, já que eles fazem, né, parte dessa comunidade. Então, eles verificam, né, e estão, como eles são parte daquele contexto, eles falam assim, olha, tem algo diferente acontecendo na comunidade X, ok? Então, eu vou precisar da vigilância, vou precisar de parte da equipe com atenção voltada para essa comunidade, tá? Bom, isso aqui eu já falei. Eu quero vir aqui para vigilância. Bom, a vigilância, ela está dentro de um dos patamares da saúde, ela está ali, ó, alinhavado com atenção primária à saúde, tá? Porque senão eu caio de novo naquilo que eu já falei para vocês, de ficar enxugando gelo. Não adianta eu tratar a diarreia se eu não saber o foco, tá? E era isso que a gente fazia no modelo anterior de saúde, eu só tratava a doença. Eu preciso fazer a questão de prevenção, né? E aí a vigilância epidemiológica trabalha aí junto com essa questão, né, de fazer uma associação de dados e informes para prevenir tanto a questão de doenças, mas fazer um grande estudo sobre morbidade e mortalidade, né? Ela que faz aí os grandes coeficientes de morbidade e mortalidade, né? A partir daí que a gente conhece grandes estudos, né? E faz grandes implementações.
É claro que a gente tem uma impressão que, pelas doenças emergentes, né? Então, alguns vírus, até a própria pandemia que está acontecendo atualmente, né, vem em decorrência de vírus emergentes que não deveria estar acontecendo mais. Parece que nós estamos, em vez de evoluir como seres humanos, estamos em processo de involução, né? Porque a gente não vê no século XXI por que as pessoas precisam comer morcegos, né? Mas é exatamente esse o processo de vigilância, né? É realmente fazer o que o verbo diz, né? Vigiar para que a gente consiga consolidar na prática, né, essa constituição desse processo de averiguar o porquê ocorreu, né? E aí traçar um plano para a promoção e prevenção daquilo, para que não ocorra mais. Então, é a partir daí que eu começo a fazer uma sistematização de coleta de dados, tá? E eu faço uma prevenção dos controles de riscos, agravos e doenças para promoção à saúde. Então, a vigilância também trabalha aí junto, alinhado aí com os processos de endemias e também com o processo de vacinação, né? É super importante lembrar desse contexto. E aí, lembrando que nós, como os enfermeiros, temos uma grande prevalência dessa importância de sempre falar dessa questão do processo de imunização, né? Porque a gente sabe o quão difícil está sendo essa questão de imunização, né? Algumas pessoas ainda falam o processo retrógrado de imunização como se isso ainda estivesse lá na época da revolta da vacina. Lembra? 1903, onde as pessoas achavam que a revolta da vacina, né, servia para matar todo mundo, né? E aí algumas pessoas ainda pensam neste cenário. Difícil, né? A gente acreditar nisso, mas ainda acontece. Bom, a vigilância ainda ela atua em várias esferas, tá? Então, não é só a vigilância epidemiológica, ela atua aí na esfera ambiental, sanitária, dentro da saúde do trabalhador e a epidemiológica que a gente já falou, porque justamente eu preciso pensar mais no contexto de prevenção para que não só fique difícil de eu fazer um controle daquela doença que já está sendo prevalente, mas para que também eu tenha que pensar administrativamente falando, né, para que o sistema não fique tão oneroso, para que eu consiga fazer um controle melhor dos meus recursos materiais, financeiros e humanos, ok? E aí, esses controles, né, essa vigilância, ela está presente não só na área da saúde, né, mas em todos os processos que tenha seres humanos, tá? Então, vocês vão ver a atuação de vigilância em alimentos, em produtos de limpeza, cosméticos, medicamentos, nas escolas, hospitais, em tudo que tenha seres humanos, eu vou ter o processo de vigilância em saúde, ok? E aí, para que isso ocorra de forma assertiva, eu preciso ter coleta de dados, tá? E essas coletas de dados precisam ser a mais fidedigna possível. Então, quando a gente fala aí sobre notificação, né, sobre a notificação de doenças compulsórias, sobre a notificação de agravos, né, eu preciso ter essa efetividade de coleta de dados, porque quem está interpretando, né, esse material, essa coleta, é uma outra pessoa que não está vendo, né, não está com a vítima, não está com o paciente propriamente dito. Tá? Então, hoje, né, como é que a gente sabe que nós temos aí mais de 200 mil, mais de 100 mil pessoas que estão portadoras, né, do Covid? É através da notificação de vigilância, tá? Como é que eu sei? As pessoas, os trabalhadores em saúde notificam, né? Quem foi meu aluno aí de seminário integrador sabe que eu faço uma aula só de notificação, né? É a partir da notificação de doenças e agravos que eu faço com que aquelas doenças sejam vistas de perto, né? E aí existem, dentro do portal do Notivisa, existe uma série de doenças que são
controladas pela vigilância, né? Então, eu tenho aí raiva humana, eu tenho ebola, eu tenho zika, eu tenho chikungunya, tenho febre amarela, eu tenho também as doenças, todas essas que vocês estão vendo na tela com relação a epidemiológicas, transmitidas por vetores, como eu disse agora, que são as arboviroses, controle de doenças também. Então, eu posso notificar tuberculose, hepatite, imunizações também. Então, por exemplo, vocês tomaram uma vacina e essa vacina fez um evento adverso, né? Ou seja, fiquei apresentando um sinal filogístico naquela região, eu preciso fazer uma notificação, tá? Com relação a essa... Ai, meu Deus! Com relação a essa vacina, tá? Porque eu preciso monitorar o que está ocorrendo com relação a esses dados. Não posso simplesmente falar, olha, ocorreu tantos casos, mas foi de qual lote de vacina, né? Foi de qual unidade, né? Eu preciso estar a par com relação a esses estudos para que eu tenha a certeza de que isso seja estudado. Então, aqui tem um escopo para vocês, só porque você visualmente fique mais fácil, né? Aonde e tantos outros locais que a vigilância trabalha, né? Ela é esse componente aí que está forte com a gente desde 1960, né? E aí essas notificações aí são compiladas através do sistema do SINAM, né, que é o Sistema de Informações de Agravos e Notificação, né? Então, qualquer pessoa pode fazer a notificação de agravos, isso eu já tinha falado para vocês, mas aí depende muito do local da onde se trabalha. Então, alguns estabelecimentos de saúde preconizam que seja o próprio enfermeiro que faça essa notificação compulsória, tá? Então, eu faço lá uma notificação do paciente que é portador de sífilis, então eu quero que seja um enfermeiro. Por quê? Eu preciso reconhecer alguns sinais e sintomas, tá? Eu preciso reconhecer algumas especificidades, tá? Mas outros profissionais também podem, como, por exemplo, em estabelecimentos de educação. Então, existe a notificação de violência, por exemplo, tá? E aí, não necessariamente, na notificação de violência, por exemplo, lá no quadradinho de cima, no cabeçalho, vem escrito o que eu posso notificar. No de violência, propriamente dito, está escrito assim, situações como é que fala? Não me fugiu agora. De violência ou presumidamente que seja violência. Não que seja violência propriamente dito, mas que você acha que seja, sabe, que venha a ser, que você suponha que seja, você também pode fazer essa notificação. Então, sabe, quando você encontra uma criança com vários sinais de equimose pelo corpo, vários sinais de cicatrizações em vários graus diferentes, né, você pode fazer, sim, uma notificação de violência. Porque aí você chega na criança e pergunta o que são essas manchas, né, e ela fala, caí da escada. Caiu da escada quantas vezes seguidas, né, para ter vários sinais de cicatrização diferente. Então, aqui tem um exemplo de SINAM para vocês, né? É caso suspeito, não é o que eu acho. Não vai estar escrito o que eu acho, não, nunca, tá? Desculpa falar dessa forma. Como eu tenho esse costume de acabar falando um pouco de forma acelerada, às vezes eu esqueço os termos, tá, gente? Desculpa. Vocês vão se acostumar um pouquinho com esse meu jeito. O pessoal que já tá comigo aí já sabe que às vezes eu tenho essa demência, às vezes eu até peço ajuda para vocês. Então, eu notifico o caso suspeito ou fatídico, tá? E aí vem sempre no cabeçalho aqui, ó, o que eu tenho que notificar. Professora, pelo amor de Deus, eu vou ter que saber de cor tudo que precisa notificar? Não, é só tu pegar lá o cabeçalho e ele vem, ó, por exemplo, vamos ver aqui na malária. Toda pessoa residente ou que tenha se deslocado para a área ou haja transmissão de malária no período de 8 a 30 dias anterior à data dos primeiros sintomas e que apresente febre acompanhada ou não dos seguintes sintomas: cefaleia, calafrio, sudorese, cansaço, mialgia, ou toda pessoa testada para malária durante investigação epidemiológica.
Quando você começa a trabalhar numa região endêmica da malária, você nem precisa ler mais isso, tá? Porque você já decora os sinais e sintomas disso. Então, por exemplo, a da raiva, quando você tem um local que tem predisposição para isso, você já decora, você não vai precisar ficar lendo tudo isso, tá? E aí, essas notificações de agravos, né, elas são aglomerados que servem para tanto de subsídio de base para a Secretaria Municipal de Saúde, para a alimentação da Secretaria Estadual de Saúde, para um componente maior, que é o Ministério da Saúde, tá? Então, começa aqui, ó, pequenininho, na rede municipal, mas ela termina com a retroalimentação do sistema do Ministério da Saúde. Olha o quão é importante, tá? A presença, a alimentação e a assertividade da aplicação da notificação do sistema, tá? Então, isso é feito por profissionais da saúde, vocês, enfermeiros, tá? E o Ministério da Saúde, ele alimenta esse outros sistemas. Então, quando eu faço estudos importantes, né, como hoje nós estamos fazendo, né, hoje tudo que se fala é baseado na saúde, né, baseado no que nós estamos vivendo, né? O Ministério da Saúde tem base de dados para alimentar a OPAS, né, a Organização aí Pan-Americana de Saúde, e a OMS, né, a Organização Mundial aí da Saúde. Então, vocês fazem parte desse contexto. Um dia, se vocês tiverem a oportunidade de fazerem o preenchimento de uma notificação, saibam que o final está aqui, tá? Na OMS, tá? Então, eu preciso ter certeza com relação à efetividade, tá? Do preenchimento desses dados, com relação ao que eu estou coletando, com relação à eficácia desses dados. Tudo bem, povo? Tudo bem. Tudo bem, Pro? Tudo. Tranquilo? Sim. Nossa, a sala está lotada, ó, 43 alunos. Dúvidas? Pode falar comigo, gente. Por enquanto, não. Não, Pro. Por enquanto, Não, não. né? Só no dia da prova. Ó, Bom, gente, hoje No por dia da hoje é prova, só. você que não quer falar com a gente. Eu aposto que foi a Nilza que falou, não foi? Eu não vi quem foi, mas eu reconheço essa voz. Claro, Ah, claro. sabia. Faltou na minha aula passada, né, Nilza? Que bonito. Eu tava dodói de rinite e sinusite. Espirrando muito, ia atrapalhar a aula. A aula é online. Põe no mudo e entra. Ah, eu não posso assustar o pessoal do quarto semestre. Gente, eu não sou assim, viu? É só com quem me dá liberdade. Ela é assim, sim. Vou te enviar uma foto aí de como eu tô assistindo a aula, tá? Tá bom. Gente, muito obrigada por hoje. Prazer conhecer o pessoal do quarto. Prazer em revê-los, 7º, 8º e 10º. Vocês sabem que, ó, vocês moram no meu coração. Prazer é todo nosso. Uhul! Te amo, professora. Que saudade. Dá um abraço bem apertado. Beijo, prazer revê-los, Logo mais gente. a gente faz isso. Bom dia, professora. Isso. Aproveitem o final de semana com sabedoria. Aglomerem com cuidado. Beijo, gente. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, Pro. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Oi, Pro, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo. Quem que fala comigo? É a Sheila, Pro. Quem? É a Sheila, Pro. Sheila? Sheila! Oi, Sheilinha. Não reconheci a voz, amor. Tudo bem, e você? Tudo bem. Tô na sua aula de tópicos 2, tá? Ah, você tá também? Que bom, amor. Porque eu subi o tópicos 1 no semestre passado por conta do seminário Saúde da Mulher, né? Aham. Então eu vou ficar devendo essa para mais tarde e tô fazendo o seu 2, tá bom? Tá bom. Você vai entrar na aula de TCC de hoje ou você vai? Vai, né? Daqui a pouco, Não, né? eu vou daqui a pouco, não é? É, daqui a pouco. Eu vou tomar um cafezinho rápido, daqui a pouco eu volto. Eu também. Beijinho, tchau. Beijo.
Professora, é a Sim. Lucimara do quarto semestre. Oi, Lucimara, prazer. Prazer. Essa aula sua vai estar gravada? Que a senhora falou no Então, começo que ia ficar em algum lugar e eu não ouvi direito, desculpa. não, imagina, o que acontece? Eu sempre subo ela primeiro para o meu canal do YouTube. É um canal docente, só tem aula minha lá. Se você quiser se inscrever, primeiro, porque às vezes eu demoro um pouquinho para conseguir colocar no portal do AVA. É o meu nome, é Daniela Cristina Podadeira. E Beleza. aí eu coloco lá a aula do dia 28 de agosto, tópicos 2. Que aí você já tem todas as aulas gravadas lá. Beleza, então. Tá bom? Obrigadão. Que aí depois Já eu vou coloco no entrar lá. portal também, mas aí você não se perde. Ótimo. Tá bom? Obrigadão. Tenha um bom dia. Tchau, Imagina. tchau. Para você também. Tchau, tchau. Tchau. Pro, Sim. a Giovana, do quarto semestre também, eu queria saber dos prazer. slides. Você coloca no AVA, não? Sim, já tá no AVA. Os 2 slides de aula que eu passei hoje já tá no AVA. Tá bom. Obrigada, viu, Pro? Ótimo final de semana. Imagina. Para você também, Gi. Almerindo, Gabriela, Nataliere, Nilza, Patrícia e um usuário desconhecido. Posso desligar? Pode. Ela falou, que desenho. Sim, eu tenho chefe. Para ela assim. Não gostei, ameaçada.